Muito bem, nobres colegas, membros da Escola de Musculação, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais uma aula da nossa escola. Hoje, o objetivo será analisar o estudo intitulado. Vocês encontram aqui no slide de capa e podem acessá-lo no livro de resumos do Congresso Europeu de Ciências do Esporte. Então, este arquivo em PDF será disponibilizado nos anexos desta aula. Então, vocês podem procurar nos anexos, encontrarão este livro de resumos, repita-se, extraído do Congresso Europeu de Ciências do Esporte. E lá foi apresentado o trabalho que doravante analisaremos, assim como um outro estudo que despertou a atenção daqueles que se interessam pelo assunto hipertrofia muscular. Este trabalho especificamente, sobre o qual conversaremos na aula de hoje, está ou pode ser encontrado no livro de resumos, nas páginas 273, 274, 273, 274. Então, vocês podem acessar o arquivo em PDF e já rola para a página 273, onde encontrarão este trabalho. Existe um outro, cuja leitura também recomendo, que está na página 466, 466 deste mesmo livro de resumos, e o outro trabalho também foi apresentado pelo mesmo grupo de autores. Um grupo de japoneses que vem produzindo e contribuindo por demais com as discussões atinentes à hipertrofia muscular. Aí alguém pode perguntar, professor, mas por que você trouxe um resumo? Resumo este que até pelo menos a gravação desta aula, não foi publicado em forma de artigo científico. Por que você trouxe um resumo divulgado no Congresso, a despeito da relevância deste evento? Por que trouxe um resumo para a discussão na nossa escola? Professores, primeiro motivo, o resumo nos chama a atenção pelos instrumentos que foram utilizados e pelas análises apresentadas pelos autores. Então, vocês vão notar que, neste trabalho, os autores utilizaram ressonância magnética para avaliação de hipertrofia muscular. Ah, professor, mas não é algo novo, sim. No entanto, as medidas discutidas, incluídas nos resultados, despertam a nossa atenção, e vocês vão entender o porquê que esse trabalho representa um grande diferencial nas discussões acerca da hipertrofia muscular, especialmente quando analisamos as modificações regionais do músculo esquelético ou de grupos musculares que participam de uma mesma tarefa. E aqui nós teremos a comparação entre dois exercícios, duas modalidades de flexão isolada de cotovelo, quais sejam, já adianto, banco inclinado e banco Scott, e a avaliação de três músculos importantes flexores de cotovelo. Na verdade, os principais flexores de cotovelo. Quais sejam bíceps femoral, me desculpem, bíceps braquial, braquial e bráquio radial. Dito isto, professores, vamos iniciar a nossa conversa sobre este trabalho, repita-se, que foi apresentado em forma de resumo no Congresso Europeu de Ciências do Esporte. Para uma introdução e indo direto ao que interessa, ou seja, quando estamos diante de um resumo, nós não temos um amplo detalhamento dos materiais e métodos utilizados pelos autores, tampouco há uma discussão. Só para contextualizar, a apresentação de um trabalho, a apresentação de dados em forma de resumo, em um congresso como este, Congresso Europeu de Ciências do Esporte, é um grande evento do cenário mundial, do qual participam pesquisadores do mundo inteiro, e
é uma grande vitrine, ou seja, é como se nós estivéssemos ali diante da oportunidade de verificar as tendências que serão publicadas nos próximos anos, quiçá nos próximos meses. Este congresso foi realizado no ano passado, ou seja, eu me refiro à edição de 2024, e nele, repita-se, este grupo de autores apresentou 2 trabalhos que versam sobre hipertrofia muscular. Este, especificamente, avalia a hipertrofia de músculos flexores de cotovelo. Mas há um outro, repita-se, que vocês podem encontrar na página 466 daquele livro de resumos, que avalia a hipertrofia de quadríceps, extensores de quadril, glúteo máximo. Nós podemos discuti-lo em outra ocasião, também na nossa escola. Mas sobre este trabalho, nele os autores incluíram 21 indivíduos adultos, aliás, indivíduos adultos, mais jovens, todos sem experiência em treinamento de força. E essa amostra foi dividida para 2 condições diferentes. Todos os indivíduos treinaram para as 2 modalidades de exercícios. Claro, eu trago um vídeo meramente ilustrativo. No entanto, cada indivíduo, cada voluntário, treinou com um dos membros superiores para a variação de flexão de cotovelo no banco inclinado, essa de cima, ou a ela se semelha. Com o membro superior contralateral, o mesmo indivíduo treinava para o banco Scott. Então, de forma randomizada, ou seja, existe um sorteio, quando nós avaliamos ali, submetemos o indivíduo a 2 condições de treinamento, uma para cada membro, neste caso superior, existe um sorteio para sabermos com que membro superior esse indivíduo irá treinar no banco Scott e com que membro superior irá treinar para o banco inclinado. Então, saibam que todos foram submetidos às 2 modalidades de exercícios durante 12 semanas, com uma frequência semanal de 2 sessões. Então, durante as 12 semanas, a amostra comparecia ao laboratório 2 vezes por semana, com um dos membros superiores realizava 5 séries de 10 repetições para o banco inclinado, com o membro superior contralateral, 5 séries de 10 repetições para o outro exercício, para outra modalidade de flexão isolada de cotovelo. A carga utilizada nos 2, ou seja, no banco inclinado, 70% de um RM, essa carga equivalente a uma repetição máxima era avaliada no próprio exercício, obviamente, porque a carga sustentada no banco Scott, para uma repetição máxima, não será a mesma sustentada no banco inclinado. Então, eles avaliaram a carga para uma repetição máxima em cada um dos exercícios e utilizaram nas séries, durante as 12 semanas, 70% de uma repetição máxima. E aí convém mencionar, né, quando você está numa condição como essa no laboratório, não dá para predizer, com base no percentual de uma repetição máxima, o número de repetições que serão alcançado, perdão, o número de repetições que será alcançado durante cada série. Mas o fato é que nós estamos diante ali de algumas especificações adotadas no trabalho que constam no resumo. Repita-se, o trabalho apresentado em forma de resumo não traz uma grande quantidade de informações acerca dos materiais e métodos utilizados. Mas esse trabalho, porquanto se diferencia em razão do instrumento utilizado, das discussões, dos resultados apresentados, é digno de análise, inclusive em forma de aula própria para isso. Para avaliação de hipertrofia muscular, aqui começa as nossas análises propriamente ditas. Para avaliação de hipertrofia muscular, atenção, os autores utilizaram medidas de volume e de área de secção transversal. Já vou abrir o boneco e explicar melhor. Volume e área de secção transversal.
área de secção transversal anatômica, ou seja, um corte transversal no músculo, e você mede aquela área que nós encontramos e conseguimos visualizar em decorrência do corte transversal, com auxílio de ressonância magnética. 3 músculos foram avaliados. Bíceps braquial, como dito, braquial e braquiorradial. Agora eu abro o boneco para nós entendermos estas medidas. Então, vamos partir aqui para os 3 músculos flexores de cotovelo avaliados no trabalho. Aqui eu tenho o braquiorradial. Neste mesmo membro superior, vou destacar o braquial e vou ocultar todos os demais. Maravilha. Assim fica mais fácil para visualizar. Este cara aqui, olha, é o músculo braquiorradial. Na cor intermitente, vermelho e azul, é o braquiorradial. Braquiorradial é um flexor de cotovelo, no entanto, percebe-se até nessa imagem que é o mais delgado dos flexores de cotovelo. O mais delgado, o mais estreito dos flexores de cotovelo. Eu teria o braquial, agora também intermitente, na cor azul e vermelha, e o bíceps braquial, um músculo composto por 2 cabeças. Cabeça curta, cuja inserção proximal se dá no processo coracoide da escápula. Cabeça longa, cuja inserção proximal se dá no tubérculo supraglenoidal, também da escápula. Ambas as cabeças percorrem todo o braço para uma inserção distal, na tuberosidade do rádio, e, porquanto se inserem na tuberosidade do rádio, apenas uma curiosidade, sofrem influência do posicionamento da articulação radionar. Quando realizamos uma pronação, por exemplo, uma pronação da articulação radionar, observem a minha mão, eu vou pronar, e para pronar, este rádio gira sobre a una fixa. Depois eu posso ilustrar aqui no boneco o movimento de pronação da articulação radionar. Então, bíceps braquial é um flexor de cotovelo, é um supinador na articulação radionar e apresenta um componente flexor de ombro. Então, o bíceps braquial, querendo ou não, sofrerá influência do posicionamento do ombro. Por que essa informação é importante? Porque se nós analisarmos os 2 exercícios, uma das grandes diferenças entre ambos é exatamente o posicionamento do ombro observado para flexão isolada de cotovelo. Enquanto no banco Scott eu mantenho o ombro fletido ou flexionado, aproximadamente 45, 40 graus, na flexão isolada de cotovelo realizada em um banco inclinado, o inverso acontece. Eu vou partir de uma hiperextensão de ombro em aproximadamente 40, 45 graus, a depender da inclinação do banco, para a realização da flexão isolada de cotovelo. Aí alguns colegas argumentam, mas o bíceps braquial é um músculo fusiforme, apresenta fibras paralelas. Mas a inserção se dá aqui na escápula e não há um braço de momento tão relevante para a flexão de ombro. Professores, o ângulo de flexão de ombro influenciará na demanda, ou pelo menos no comprimento do bíceps braquial. Prova disso é que, se nós entendemos que o músculo é um supinador na articulação radionar, flexor de cotovelo e flexor de ombro, imaginem, para alongá-lo, eu vou buscar o inverso destas ações. Então, eu pronaria a articulação radionar, estenderia cotovelo, mais ou menos como eu mostro aqui no meu membro superior. Tudo bem? Então, eu estou pronando a articulação radionar, estendendo bem cotovelo. No entanto, se eu levar esse ombro à extensão e hiperextensão, eis aqui o maior alongamento alcançado. Vocês podem reproduzir estes gestos em casa. Nesse sentido, se nós achamos que o bíceps braquial não sofre tanta influência da articulação radionar, da articulação do ombro, nós podemos testar o alongamento simplesmente pronando a articulação radionar, estendendo o cotovelo.
Verifiquem o nível de alongamento do bíceps braquial de vocês. Agora, nesta mesma posição, porque, ora, se o posicionamento do ombro não altera tanto o comprimento do bíceps braquial, eu deveria alcançar um alongamento relevante deste músculo. Não é o caso. Eu estou flexionando o ombro e pela flexão de ombro, ainda que prone a articulação radionar e estenda bem o cotovelo, eu não tenho um alongamento máximo do bíceps braquial. Agora, se eu nesta mesma posição levo o ombro à hiperextensão, ali sim eu obterei um alongamento mais relevante do músculo bíceps braquial. E por que eu estou colocando isso para discussão? Porque ainda existe aquela visão e aquela dúvida, paira a dúvida sobre a influência do posicionamento do ombro, o comprimento, o respectivo comprimento, ou a relevância do posicionamento do ombro, de alterações do posicionamento do ombro, para o estímulo do músculo bíceps braquial, considerando as variações de comprimento deste músculo. Ou seja, a influência, posicionamento do ombro, nos respectivos comprimentos das cabeças curta e longa do bíceps braquial. O músculo braquial é monoarticular. Ele está inserido proximalmente no próprio húmero, distalmente na tuberosidade da una. Então, esses movimentos de pronossupinação da articulação radionar seriam indiferentes, pelo menos, no que tange a respectiva influência sobre o comprimento do músculo braquial. Então, o músculo braquial será alongado ao máximo em uma extensão total de cotovelo e será levado a comprimento curto numa flexão de cotovelo. Independentemente do posicionamento do ombro, então eu poderia realizar uma flexão de cotovelo a partir de acentuada flexão de ombro. Independentemente do posicionamento da articulação radionar, o músculo braquial será um flexor de cotovelo e estas ações secundárias em outras articulações, radionar ou do ombro, não interfeririam, pelo menos de forma direta, no comprimento do músculo braquial. Tudo bem? Flexor de cotovelo e detalhe. Dentre os flexores de cotovelo, o braquial é o que apresenta a maior área de secção transversal. Isso foi dito na nossa aula sobre flexores de cotovelo. O braquio radial, já mencionei, é o músculo mais delgado dentre os flexores de cotovelo. Está inserido proximalmente acima do epicôndilo lateral do húmero e distalmente, nessa posição já próxima ao processo estiloide, lá no rádio. Então, é um músculo que percorre todo o segmento antebraço. Curiosamente, dentre os flexores de cotovelo, perceba como a natureza é perfeita. É o que apresenta maior braço de momento para a flexão de cotovelo. Por outro lado, é o mais delgado. Ou seja, pela sua área de secção transversal, é o que apresenta a menor capacidade de produzir tensão, porém, pelo braço de momento avantajado para a flexão de cotovelo, ele assume um componente relevante para as flexões de cotovelo. Maravilha? Ok. Professores, até aqui tudo tranquilo? Eu preciso perguntar a vocês, porque recebo mensagens, tudo tranquilo, tá bom? Maravilha. Então vamos dar continuidade. No trabalho do Kobayashi, trabalho que nós estamos analisando, o que eles fizeram? Vamos entender isso aqui muito bem. Eu gostaria de contar com a atenção de vocês. O que os autores fizeram e por que aquele trabalho é tão diferenciado? Olha que interessante. Primeiro, professores, atenção. Para avaliar volume muscular, eu levo o indivíduo a uma ressonância magnética, vocês devem conhecer aquele equipamento gigantesco. É um tubo que você entra e este tubo, ou nele, eu tenho condições de colher diversas imagens, inclusive a partir de cortes transversais. O que os autores fizeram nesse trabalho? Para cada músculo, eles realizaram 9 cortes. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perdão, 8 cortes. Então, eles mediram, imaginem,
A distância entre o acrômio e o epicôndilo lateral do húmero, a distância. Daqui para cá, consideraram 100% e realizaram cortes a 80, 70, 60, tudo bem? 8 cortes. Só que fizeram ao longo do bíceps braquial, ao longo do braquial, 8 cortes. Ao longo do bráquio radial, 8 cortes. Então, quando eu, avaliador, por exemplo, eu usava um aplicativo, um programa denominado Osirix, um programa que nos permite analisar imagens, inclusive obtidas com o auxílio de ressonância magnética. Como é que funciona? Eu pegava ali aquelas imagens, aqueles cortes, e você tem vários cortes realizados pela ressonância, e você seleciona a altura em que quer avaliar esse corte. Para falar sobre hipertrofia, por exemplo, eu posso simplesmente pegar um desses cortes, medir essa área, que eu chamo de área de secção transversal, corte transversal, eu meço essa área. E digo assim, olha, antes e depois, avaliando antes e depois do programa de treinamento, percebi que esta área aumentou em X%. Tudo bem? Se eu encontro um aumento para esta área, exatamente na mesma medida, pré-pós-sessão, ou pré-pós-programa de treinamento, eu atribuirei, ou a este fenômeno denominarei hipertrofia muscular. A esta ocorrência atribuirei o fenômeno de hipertrofia muscular. Mas eu posso também analisar esta área aqui e esta aqui. E é possível, após um programa de treinamento, esta área aqui crescer e esta também, porém em proporções diferentes. Essa crescer em X%, aumentar X%, e essa aumentar Y. Então, eu teria duas medidas para comparar ao longo de um mesmo músculo. Professor, é possível? Sim, é possível. É absolutamente possível que, em resposta a um exercício, um determinado músculo cresça mais aqui na sua porção proximal, e, em resposta a outro exercício, ele cresça ou apresente um maior aumento na porção distal. Como também é possível que dois exercícios, por exemplo, aqui estamos falando de flexores de cotovelo, músculos flexores de cotovelo. É perfeitamente possível que duas variações de exercícios, caracterizadas pela flexão isolada de cotovelo, impliquem respostas hipertróficas diferentes ou proporções de aumento diferentes entre os músculos flexores de cotovelo. Até aqui tudo certo? Maravilha. Então, os autores realizaram 8 cortes em cada músculo e, repita-se, aliás, resgatando a fala anterior, quando eu estou avaliando hipertrofia ou quando eu estou avaliando um músculo com um programa, a exemplo do Osirix que eu utilizava, eu meço essa área, meço essa. Imaginem, eu realizei esses 8 cortes, ou medi esses 8 cortes. Então, eu teria 8 medidas de área de secção transversal ao longo do músculo. Tudo bem? Aí eu jogo lá no programa essas 8 áreas. Então, vou medindo a área, ele vai alimentando. Vou medindo outra área, ele vai armazenando. Vou medindo outra área, ele vai armazenando. No final, eu posso medir aqui, por exemplo, 8 áreas. O próprio programa, ele faz uma espécie de projeção e me dá a medida de volume. Inclusive, o programa me apresenta o músculo em 3D. Eu consigo virar o músculo, por exemplo, ele redesenha, na verdade, ele desenha o músculo no formato que interpreta as suas medidas. Tudo bem? Portanto, os autores, ao realizarem 8 cortes num braquial, por exemplo, são capazes de medir o seu volume, ou o volume deste músculo. Mas também são capazes de
verificar alterações nessa área, nessa área, nessa área, nessa área, em resposta a cada variação de flexão isolada de cotovelo. Isso acontece para o braquial, para o bíceps braquial, para o bráquio radial. Então, observem a quantidade de possibilidades, de avaliações, de discussões que nós podemos extrair deste trabalho. Eu poderia comparar banco Scott com banco inclinado. Eu poderia comparar banco Scott ao banco inclinado ou com banco inclinado para hipertrofia de braquial, de bráquio radial, braquial e bíceps braquial. Cada um dos músculos. Opa, quanto o bíceps braquial cresceu em volume em resposta ao banco Scott, quanto cresceu em resposta ao banco inclinado. Quanto que o braquial cresceu, aumentou o volume em resposta a um e a outro. Quanto o bráquio radial aumentou em volume em resposta a um e a outro. Então, essa é uma análise de hipertrofia de cada um dos músculos flexores de cotovelo. Outra análise de hipertrofia possível. Quantos flexores de cotovelo somados cresceram em resposta a um e a outro exercício? Então, eu poderia ter a medida de volume do bíceps braquial, do braquial e do bráquio radial. Somar esse delta de volume, ou seja, essa diferença pré-pós, concernente à soma de volume dos três músculos, e dizer, opa, o banco Scott implicou crescimento de X% no volume dos flexores de cotovelo. O banco inclinado resultou em um aumento de volume de Y%. Essa é uma outra análise possível com base nas medidas apresentadas pelos autores. Uma terceira análise possível, como eu estou mencionando, é exatamente, nós subentendemos que eles realizaram essas análises. Uma terceira possível seria a seguinte: quanto que essa porção proximal do músculo bíceps braquial cresceu em comparação à distal neste exercício e neste exercício? E no braquial? E no bráquio radial? Então, percebam que as medidas obtidas com ressonância magnética, atenção, professores, quando nós falamos de hipertrofia muscular, nós avaliamos a hipertrofia por imagens, utilizando basicamente dois instrumentos. Eu vou retirar a tomografia computadorizada, porque é um equipamento, é um instrumento muito... Eu não vou classificar dessa forma, mas só para vocês entenderem. É um instrumento muito ruim, confuso, para avaliar a hipertrofia. Por quê? Porque quando eu vou analisar uma área de secção transversal, com base numa imagem obtida com tomografia computadorizada, ela não é muito nítida. Ela não é tão nítida quanto a que eu encontro obtida com auxílio de ressonância magnética. Ok. A ressonância magnética é o melhor dos instrumentos que nós temos para avaliar hipertrofia muscular por imagens. A rigor, eu só posso medir volume muscular com o auxílio de ressonância magnética. Um outro instrumento seria a ultrassonografia. A ultrassonografia, com ela, eu posso obter medida de espessura. Onde eu quero chegar? Se eu fizesse uma medida de espessura aqui, olha, uma medidazinha de espessura no braquial, que é uma medida de espessura, eu encosto o probe do ultrassom aqui no músculo, o transdutor, eu meço a profundidade desse músculo naquele ponto. Isso é uma medida de espessura. Posso obter uma medida de espessura com ultrassom. Posso também arrastar este ultrassom, arrastar este probe ao longo do músculo e medir a sua área de secção transversal. Isso é possível também com ultrassonografia. Mas volume não. Eu não tenho condições de medir volume muscular com ultrassonografia, pelo menos até onde o meu conhecimento alcança, eu não teria como medir volume muscular com auxílio de ultrassonografia. Mas com ressonância magnética, sim. E a ressonância magnética me entrega
uma imagem de área de secção transversal, como disse, muito mais nítida. Então, eu vou lá, circulo aquela área e obtenho uma medida facilmente com o auxílio de um programa simples. Por que eu estou falando sobre essa espessura? Porque muito do que conhecemos, atenção, muito do que conhecemos sobre hipertrofia muscular, professores, muitas das discussões atinentes à hipertrofia muscular são pautadas em estudos que utilizaram uma única medida de espessura, num único ponto do músculo. O que pode acontecer? Ora, a diferença entre os dois exercícios, não só estes, mas a diferença entre dois exercícios pode ser revelada em uma região muito específica do músculo. E essa região pode ser aquela que você não avaliou. Imagina, geralmente, o que nós fazemos? Ora, eu meço a distância entre o acrômio e o epicôndilo lateral do húmero, e em 50% eu avalio a espessura do músculo. Bíceps braquial, que seja. Pós-programa de treinamento. Aí, a gente pega essa medida de espessura, vai dizer, tá vendo? Não tem diferença nenhuma entre os dois exercícios. Mas calma, a diferença entre os dois exercícios pode acontecer exatamente aqui, ó. Onde eu sequer avaliei. E essa medida de espessura lá em outra região não é suficiente para permitir que eu extrapole a ocorrência daquele fenômeno. Opa! Você mediu o quê? Não, você mediu espessura a 50% da distância ou do comprimento do braço. Beleza, tranquilo. E se a diferença estiver exatamente na porção proximal ou na porção mais distal? Vocês entenderam por que eu voltei as nossas atenções, ou a minha atenção, para este resumo? Porque ele nos traz resultados muito interessantes. E certamente, um trabalho dessa magnitude será publicado em forma de artigo científico brevemente. Pode sofrer alterações? Pode. Mas, por hora, cabe a nós discutir os resultados que os autores apresentam. Se sofrer alterações, quando publicado em forma de artigo científico, nós podemos voltar e dar continuidade a essa discussão, sem problema algum. Então, professores, espero que fique claro que os autores avaliaram volume muscular, área de secção transversal, e, ao avaliar a área de secção transversal, mediram 8 cortes ao longo de cada músculo. Tudo bem? Maravilha. Se nós entendemos essa explicação, a interpretação dos resultados será bem mais simples. Recapitulando, a hipertrofia muscular foi avaliada dos músculos, ou hipertrofia dos músculos bíceps braquial, braquial e braquiorradial. Volume e área de secção transversal anatômica, com auxílio de ressonância magnética, pré-pós período de treinamento. Maravilha. Resultados. Olha que interessante. Lembram do que eu falei sobre a possibilidade de comparar o crescimento dos flexores de cotovelo, considerando a soma do volume de cada músculo? Então, imagina, obtive o volume do bíceps braquial, obtive o volume do braquiorradial e do braquial pré-programa de treinamento. Então, volume X. Pós-programa de treinamento, volume de braquial, bíceps braquial e braquiorradial. Então, eu somei estes 3 volumes pré, estes 3 volumes pós, e observei, houve aumento em resposta à flexão de cotovelo realizada no banco inclinado. O aumento de volume dos flexores de cotovelo foi de 16,5%. E o aumento de volume em resposta à prática do banco Scott foi de 17,6%. Embora haja diferença nos números, estatisticamente não há diferença significativa. Imaginem vocês se os autores apresentassem somente esses resultados. Qual seria a nossa conclusão? Qual seria a conclusão própria de redes sociais? Tá vendo?
não tem diferença nenhuma para flexores de cotovelo realizar a flexão isolada no banco Scott e a flexão isolada no banco inclinado. Sim ou não? Concordam? Imagina, os autores apresentam um grande resultado. Ora, medida de volume muscular de 3 flexores de cotovelo. Até onde eu saiba, este é o primeiro trabalho que avalia volume de braquiorradial, braquial, bíceps braquial, para discutir variações de flexão isolada de cotovelo. Então, o trabalho, se apresentasse somente esses resultados, já seria importante diante do nível de evidências até então disponível. Mas, aí é que mora a necessidade de nós aprofundarmos o entendimento acerca das modificações regionais, das alterações morfológicas regionais do músculo esquelético. Eu costumo dizer nas aulas, e reitero nessa ocasião, que as diferenças entre exercícios, variações de exercícios, professores, primeiro serão muito sutis, principalmente considerando um período curto de intervenções. E aqui estamos diante de uma amostra composta por indivíduos destreinados. Alguém pode dizer, poxa, mas destreinados? Professores, é mais difícil encontrar diferença em indivíduos destreinados, porque o destreinado responde de forma quase que indiscriminada aos estímulos. Mas, quando nós falarmos sobre hipertrofia muscular, precisamos levar em conta a possibilidade de alterações regionais, ou seja, é aquela porção do músculo que será beneficiada com a variação de exercício proposta. E hoje nós temos poucos trabalhos que nos permitem ampliar essas discussões. Pouquíssimos. Porque a maioria dos argumentos que levantamos para discutir hipertrofia muscular é pautada em medidas de espessura, professores. Nós temos poucos trabalhos que utilizaram ressonância magnética e trouxeram essa comparação tão ampla de volume, de área de secção transversal, ou seja, os autores não se contentam somente com uma medida, eles vão buscar outras medidas para verificar se, de fato, há diferença entre as variações. Então, este primeiro resultado, ficou claro para vocês? Considerando a soma de volume de braquial, braquiorradial e bíceps braquial, não houve diferença entre os exercícios. Maravilha. Vamos em frente. Ainda considerando o volume, agora eles vão comparar o músculo em relação a ele mesmo. No entanto, o volume de cada um deles de forma independente. Olha que interessante. A flexão de cotovelo no banco inclinado foi mais efetiva para o aumento de volume do músculo bíceps braquial. Opa! Exatamente no exercício em que o ombro está hiperestendido. Exatamente no exercício em que, em tese, o músculo bíceps braquial é estimulado em comprimento mais longo. Então, a flexão isolada de cotovelo no banco inclinado foi mais efetiva quando comparada com o banco Scott para a hipertrofia do músculo bíceps braquial, considerando a medida de volume, o aumento do volume do músculo bíceps braquial. Maravilha. Ainda partindo das medidas de volume, olha o inverso acontecendo. Para os músculos braquial e braquiorradial, o banco Scott resultou em maior hipertrofia, quando comparado com o banco inclinado. Aqui eu apresento os percentuais e vocês podem observar. Braquial, 21%, no banco Scott, 17% no banco inclinado. Braquiorradial, 13%, banco Scott, 10% em resposta ao banco inclinado. E aqui tem uma observação a fazer, embora esta discussão também conste naquela aula sobre os músculos flexores de cotovelo. Recomendo, quem não assistiu, por gentileza, acesse àquela aula. Olha o movimento de pronação ao qual me referi, como rádio
gira sobre a una fixa. Essa é a una. Perceba que o movimento se dá no rádio. Tudo bem? Vou colocar aqui a supinação, porque vocês conseguem enxergar o músculo bíceps braquial contribuindo. Olha o bíceps braquial. Perceba como ele ancora na tuberosidade do rádio. E uma vez produzindo tensão, ele traciona o rádio para girar sobre a una fixa. O rádio está aqui. Girar sobre a una fixa e realizar um movimento que seria de supinação. Tudo bem? Essa é uma membrana interóssea, interessante, que ela serve também para dissipar carga e compartilhar ou aumentar a eficiência da conexão entre rádio e una. Bem interessante, maravilha. Mas o que eu queria mostrar para vocês era a flexão de cotovelo. Percebam que o boneco aqui, a ilustração, muito se aproxima ao posicionamento que nós encontramos no banco Scott, sim? Então, no banco Scott, aqui, a imagem, a animação não me permite desenhar. Mas imagina que o apoio do Scott está aqui, olha, sob o braço. E a partir dessa posição apoiada, nós realizamos os movimentos de flex e extensão de cotovelo. Eu quero que vocês observem o seguinte. Imagina que esse boneco está segurando um halter. Imaginaram? Um halter. Percebam que o músculo braquial, quando nós estendemos o cotovelo, isso já foi dito, ele é levado ao seu comprimento mais longo. Então, o que eu quero dizer? Se eu tenho o eixo de referência aqui, na altura do cotovelo, e se eu traço uma linha contígua ao eixo de referência e outra linha ilustrando o que seria o halter, quando estendo o cotovelo, vou pausar a imagem lá, percebo ainda uma distância perpendicular entre este eixo e a linha de ação da força-peso representada pelo halter imaginário. O que eu quero dizer com isso? Ao final da extensão de cotovelo, quando levamos o braquial ao comprimento mais longo, encontramos torque externo relevante a ele oposto. Se vocês simularem essa posição no banco inclinado, vão notar que, ao final da extensão de cotovelo, eu não tenho torque externo relevante. Depois eu vou voltar àquele vídeo em que estou executando os dois exercícios. Ou seja, é só pensar, no banco Scott é fácil sustentar um halter lá no final da extensão de cotovelo? Não, existe produção de tensão pelos flexores de cotovelo. Mas no final da extensão de cotovelo, banco inclinado, é fácil sustentar um halter? Sim, é bem mais fácil. Por quê? Porque não há torque externo tão relevante. Onde quero chegar? No banco Scott, justamente quando o músculo braquial é levado a comprimento mais longo, a ele oponho torque externo relevante. Ou seja, é possível que no banco Scott eu obtenha um maior estresse mecânico incidente sobre o músculo braquial. E mais, pela flexão do ombro, é possível também que eu reduza o estresse incidente sobre o músculo bíceps braquial. Não por acaso, o banco Scott favoreceu a hipertrofia do músculo braquial, além do bráquio radial. Será que essa vantagem para o banco Scott, observada no músculo bráquio radial, também não derivou de uma menor contribuição, aspas, do bíceps braquial naquele exercício? É uma pergunta a ser respondida. Talvez os autores tragam essa análise na discussão do trabalho futuramente. Fato é que hoje nós temos muito clara, ou pelo menos bem sugerida, a vantagem que podemos alcançar no banco Scott quando pensamos em hipertrofia do músculo braquial. E devemos lembrar que o braquial é responsável por boa parte desse volume que nós observamos na região anterior do braço. Ele, embora monoarticular, e embora apresente menor volume total, revela maior área de secção transversal. Então, é um músculo, de fato, que
faz diferença se nós pensarmos em hipertrofia de flexores de cotovelo. Mais uma vez, banco inclinado favoreceu a hipertrofia do bíceps braquial, porém, o banco Scott foi mais efetivo para a hipertrofia de braquial e braquiorradial. Até aqui tranquilo? Maravilha. Vamos lá. Agora vamos às análises regionais de área de secção transversal. Olha que curioso, né? Nós vamos decupando as análises de hipertrofia, porque nós partimos de um resultado mais genérico, aumento de volume total. Depois fomos para um resultado músculo a músculo, volume muscular, analisando cada um dos músculos. Agora, nós vamos para uma análise de áreas de secção transversal ao longo do músculo. E essa análise nos trouxe um resultado bem interessante. O banco inclinado ensejou maior crescimento nas regiões proximais do bíceps braquial. Só para vocês entenderem esses 20% a 40%, lembram que os autores realizaram cortes a cada 10% do comprimento? Imaginem, mediram de acrômio para epicôndilo lateral. Então, encontraram uma medida X. Aí eles colocaram 10% de X, 20% de X, 30% de X, tudo bem? Maravilha. Nesse sentido, os autores encontraram vantagem ou maior crescimento nas regiões proximais do bíceps braquial, ou seja, 20 a 40, bem proximal, considerando que 10 foi aqui, 20, 30, tudo bem? 20 a 40%, a região proximal, enquanto o banco Scott foi mais efetivo para as regiões distais do braquial, de 70% a 80%. Vocês entenderam o que significa esse 70% a 80%? Sim? No braquial, eles realizaram 10, 20, 30, 40, 50, tudo bem? Então, a vantagem foi encontrada nessa região mais distal, 70% a 80%, e o banco Scott também ensejou vantagem para o aumento da região média do bráquio radial. Então, eu tenho um bráquio radial, região média, 60% do comprimento do músculo bráquio radial. Ali foi observada a vantagem atribuível ao banco Scott para o crescimento da área de secção transversal. Eu não sei se vocês se empolgam tanto quanto eu diante desses resultados, mas isso, para mim, é algo fantástico. Porque, professores, atentem para o que eu vou falar, talvez vocês lembrem dessas palavras futuramente. Nós vamos virar uma página na discussão acerca de hipertrofia muscular. Na verdade, nós estamos virando uma página importante. Porque, se eu for descrever ao longo da história, nós discutíamos variações de exercícios, comparávamos exercícios, utilizando a eletromiografia de superfície. Então, já fomos numa época, eu testemunhei, a comparação entre dois exercícios para saber qual dos dois implicava maior ativação do músculo de interesse. O que foi um grande erro da nossa parte. Um grande equívoco. E olha que eu participei, testemunhei discussões bem acaloradas. Ah, mas está vendo, ativou mais. Ah, mas perceba que a pré-exaustão implicou redução de ativação. Como se aquilo ali representasse algum tipo de sinal que me permite extrapolar, predizer, supor hipertrofia muscular. Não, não permite. Não permite. A ativação muscular observada com auxílio de eletromiografia não permite falar sobre desfechos crônicos atinentes à hipertrofia. Ponto final. Não há o que se discutir. Ponto. Depois, nós começamos a avaliar a espessura muscular. Claro, os trabalhos que utilizaram ressonância magnética ocorreram ali em meados de 1986, grupo do Frank, mas eram discussões muito incipientes. Eu costumo dizer, a rigor, 2012 foi um ano em que nós começamos a observar e os trabalhos foram sendo conduzidos com a utilização de ressonância magnética para a discussão de hipertrofia sob uma perspectiva regional. 2012 é um marco
que eu considero importante. Não estou dizendo que os trabalhos somente começaram a ser produzidos ali. Quero dizer que é um marco importante, dada a quantidade de trabalhos que passaram a ser produzidos. Em 2012 foi publicado um trabalho do Ogasawara, do Akahara, 2012, 2013, o trabalho que realizou medidas ao longo do tríceps braquial, enfim. Mas nós estamos passando por um processo de aprimoramento, aperfeiçoamento das análises. Por quê? Nós começamos a perceber que uma medida de espessura, como foi avaliada em vários trabalhos que hoje são utilizados como fundamento para discutir hipertrofia muscular, uma única medida de espessura não nos permite entender as diversas modificações que podemos encontrar em um mesmo músculo, submetendo-o a variações de exercícios, ainda que muito próximas, muito semelhantes. Então, eu sou mais comedido na discussão acerca de hipertrofia muscular, porque sei que, às vezes, por exemplo, há um trabalho, nós podemos até trazer aqui para a escola, do Wolff, colaboradores, publicado em 2025. Trabalho que estimulou os flexores de cotovelo em comprimento parcial longo e comprimento total. 2 medidas de espessura ao longo do braço para flexores de cotovelo. Ora, não houve diferença. A condição treinada, e lá eram membros superiores também contralaterais. Você treinava com um braço para uma variação de comprimento, perdão, variação de amplitude de exercício, com o braço contralateral para outra variação. Não houve diferença para as medidas de espessura. Professores, são 2 medidas ao longo do braço. Aí esse trabalho está sendo citado, referenciado como a prova de que o parcial em comprimento longo não traz vantagem quando comparado com o total, a amplitude total. Calma, é cedo. Vocês querem saber outro equívoco que nós cometemos? Utilizar medidas agudas de espessura muscular para discutir hipertrofia. Que aí, essa tendência aconteceu a partir da publicação do trabalho do Hirono e colaboradores. Os autores avaliaram medidas agudas de espessura, o aumento agudo de espessura, porque quando você treina, imagina, você treinou lá uma flexão de cotovelo. Eu meço a espessura dos seus flexores antes dessa sessão e depois. Haverá um inchaço. Então, eu meço a diferença para as medidas de espessura pré-pós. Eu tenho trabalho publicado como primeiro autor. Ora, medidas de espessura pré-pós-sessão em que nós alongamos posteriores de coxa antes das séries de agachamento e outra sessão em que não alongamos. Mas essas medidas não nos permitem também predizer hipertrofia. Alguém diz, mas existe uma correlação, professores, uma correlação moderada. A rigor, sendo muito honesto com vocês, nós só podemos discutir hipertrofia muscular a partir de estudos crônicos. Avaliei aqui, hoje, treinei por 8, 10, 12, 20 semanas, avaliei novamente. Cresceu, cresceu. Opa! Supõe-se que há hipertrofia naquele cenário. Ou eu posso sugerir a ocorrência do fenômeno em resposta ao programa de treinamento. Ponto. Aos nobres colegas da escola, sugiro, humildemente, sem arrogância, não utilizem medidas agudas para discutir hipertrofia muscular. Simples assim, objetivo e sem mais delongas. Não utilize qualquer medida discutida em trabalhos que realizaram avaliações agudas para argumentar, mas olha só, eu não tenho nenhum trabalho crônico, mas eu tenho esse agudo aqui, esquece. Nosso trabalho sobre ponto zero avalia a medida aguda. Eu não vou utilizar aquele trabalho para dizer assim, olha, tá vendo? Logo, essas medidas podem sugerir adaptações crônicas. Não, eu não posso fazer isso. Eu não estaria sendo honesto.
Tudo bem. Resumidamente, o que o trabalho nos mostra? Os dois exercícios, estes dois que vocês observam no vídeo, e este sou eu apenas ilustrando as variações, lembrando que os voluntários realizaram com o membro superior um exercício, com o membro superior contralateral outro exercício, os dois foram efetivos para o crescimento dos flexores de cotovelo como um todo, sem diferença entre ambos. No entanto, quando analisamos medidas específicas, o banco inclinado é mais eficiente para o crescimento do músculo bíceps braquial, embora haja também crescimento em resposta ao músculo ou ao banco Scott. O banco Scott, por sua vez, mais favorece o crescimento do braquial, ou dos músculos braquial e braquiorradial. E ainda, que não consta aqui, deveria constar, a flexão isolada de cotovelo no banco inclinado, além de favorecer a hipertrofia do músculo bíceps braquial, também revela vantagem para a porção proximal deste músculo. E o Scott, além de favorecer a hipertrofia dos músculos braquial e braquiorradial, revela vantagem para porção distal de braquial e porção média do braquiorradial. Atenção, só uma observação que não é tão relevante, mas para evitarmos afirmações incorretas. Quando eu realizo uma medida próximo distal, ou várias medidas próximo distais, essa intermediária, ou a ela não atribuo a denominação de medial, tudo bem? É uma medida média, não medial. Eu vejo alguns colegas realizando publicando conteúdo e denominam, houve a diferença para a região medial. Não medial, média. Ao longo do segmento, eu realizo várias medidas, algumas proximais, outras mais médias, outras distais. Só para constar. Este é o livro de resumos, no qual consta o trabalho. Este é o resumo do trabalho. Percebam, textozinho bem curto. Professor, tenho dificuldade de ler em inglês. Seleciona o texto, joga no Google Tradutor e a sua vida será resolvida facilmente. Mas, por gentileza, se assistir essa aula, não deixe de ler o resumo. Repita-se, o livro estará nos anexos desta aula, disponível para todos vocês. Este resumo, este trabalho especificamente, poderá ser encontrado nas páginas 273 e 274. Por gentileza, façam a leitura. Dito isto, eu encerro as minhas considerações acerca da análise do estudo que nós trouxemos para a aula de hoje. Se esse formato de aula agradou, deixe o seu comentário, até porque, baseado nessa interação, ou seja, na opinião de vocês, nós podemos pensar em outras aulas no mesmo formato, até mesmo para discutir o outro trabalho que entendo ser muito interessante, versa também sobre hipertrofia muscular, mas ali foram analisados músculos e membros inferiores, quadríceps, glúteo máximo. Muito interessante, pode ser encontrado neste livro, na página 466. Muito obrigado pela participação de vocês. Espero revê-los em breve em mais um encontro ao vivo.